Você já passou pela situação de ser apresentado a alguém e 2 segundos depois, esquecer completamente o nome da pessoa? Ou pior, já tentou chamar um colega de trabalho pelo nome e de repente sua mente ficou em branco, como se o nome tivesse sido apagado por um feitiço? Enquanto algumas pessoas parecem ter uma memória fotográfica para nomes e rostos, outras vivem esse constrangimento com uma frequência que beira o absurdo. Mas será que isso é apenas desatenção? Ou existe algo mais profundo por trás dessa amnésia seletiva? Antes de tudo, é importante dizer, você não é um desastre social. Esquecer nomes não é sinal de falta de interesse ou de inteligência. Na verdade, pode ser apenas o jeito do seu cérebro priorizar informações. Mas por trás desse hábito aparentemente inofensivo, muitas vezes se escondem padrões psicológicos fascinantes que revelam muito sobre como funcionamos. Talvez na infância você tenha sido apresentado a tanta gente de forma tão rápida que seu cérebro aprendeu. Nomes são temporários, não vale a pena guardá-los. Ou então, em algum momento, associou o ato de esquecer um nome a uma situação constrangedora, como chamar a professora pelo nome errado na frente da turma, e desde então, o medo de errar novamente faz com que a memória falhe justamente quando mais precisa dela. O cérebro, nesse caso, age como um computador que desliga o programa assim que detecta uma ameaça. Há também quem esqueça nomes porque inconscientemente não quer criar vínculos muito profundos. Pode parecer estranho, mas algumas pessoas desenvolvem esse mecanismo como uma forma de autoproteção. Se não lembra do nome, não precisa se aproximar demais, não precisa se comprometer. É como se o esquecimento fosse um muro invisível entre elas e o mundo. Outras ainda estão tão focadas em si mesmas, seja por ansiedade, seja por introspecção, que simplesmente não registram informações periféricas como nomes. Para elas, o que importa é a essência da conversa, não a etiqueta social. Mas aqui está o lado positivo. Quem esquece nomes muitas vezes tem uma memória incrível para outras coisas. Pode ser que você não lembre como se chama o vizinho do terceiro andar, mas com certeza se recorda de cada detalhe daquela viagem que fez há 5 anos. Ou das palavras exatas que um amigo disse em um momento importante. Seu cérebro simplesmente escolheu investir energia em outras áreas, como emoções, sensações ou ideias abstratas, em vez de dados superficiais. E se você é daqueles que sofre com isso, aqui vai uma reflexão. O nome é apenas uma palavra. O que realmente importa é a conexão que você cria com as pessoas. Se alguém se ofende porque você não lembrou do nome dela, o problema é dela, não seu. Afinal, quem nunca esqueceu algo? A verdadeira intimidade não está em chamar alguém pelo nome certo, mas em lembrar como essa pessoa te fez sentir. Então, da próxima vez que sua mente der um branco, respire fundo e lembre-se, você não é descuidado, só tem uma memória seletiva. E no fundo, isso pode ser até um superpoder, porque quem se importa demais com nomes às vezes perde de vista o que realmente importa, as histórias, as risadas e os momentos que não precisam de etiquetas para serem inesquecíveis. E aí, você também passa por isso? Comenta aqui qual foi a situação mais constrangedora que já viveu por esquecer um nome. Compartilha com aquele amigo que sempre te salva quando você dá um branco. E se quiser mais reflexões como essa, ativa o sininho para não perder os próximos textos. Até a próxima! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. O poder escondido de quem não lembra nomes, e por que isso pode ser genial. Você já parou para pensar que esquecer nomes pode ser, na verdade, um filtro natural de autenticidade? Enquanto a sociedade cobra que memorizemos etiquetas sociais, seu cérebro, esse sabichão seletivo, está ocupadíssimo arquivando o que realmente importa, a essência das pessoas. Pense bem, quando você lembra como alguém ri, o jeito que franze a testa ao contar uma história, ou aquele conselho que mudou seu dia, está guardando a alma da pessoa, não só um rótulo. Nomes são convenções, conexões são arte. E seu cérebro, meu amigo, é um curador de galerias emocionais, não um catálogo de telefones. A ciência por trás do branco, e porque você não é esquecido, é estratégico. Neurocientistas descobriam que a memória seletiva é um mecanismo de sobrevivência. Em um mundo bombardeado por informações, redes sociais, notificações, listas de afazeres, o cérebro prioriza o que tem valor emocional ou prático. Nomes, para muitas pessoas, entram na categoria dados descartáveis, como lembrar a placa de um carro que passou na rua. Mas aqui está o plot twist. Quem esquece nomes muitas vezes tem uma memória afetiva acima da média. Você pode não lembrar que a colega de trabalho se chama Ana, mas com certeza sabe que ela adora café preto, tem um gato chamado Thor e chorou no cinema assistindo Up. Isso não é falha, é foco. Seu cérebro está investindo energia em construir um mapa humano, não um índice alfabético.
E aí, já se sentiu menos culpado? Comenta aqui, qual detalhe aleatório você lembra de alguém, mesmo sem saber o nome? Eu, por exemplo, nunca esqueço se a pessoa usa óculos ou não. Óculos, o paradoxo social. Por que esquecer nomes gera tanta ansiedade? Aqui vem a parte doente. A sociedade transformou nomes em moeda de troca social. Ah, você não lembra meu nome? Logo não se importa comigo. Que mentira perigosa. Como se o valor de uma relação estivesse em 3 sílabas, e não em anos de cumplicidade. Pense nas pessoas mais importantes da sua vida. Você as ama pelo nome ou pelo que elas representam? Seu avô, seu melhor amigo, aquele professor que mudou sua carreira. Se um dia você os chamar pelo nome errado, o amor por eles vai sumir? Claro que não. O que dói não é o esquecimento, é a interpretação que damos a ele. Reflexão rápida. Se amanhã alguém esquecer seu nome, mas lembrar do dia em que você a ajudou a carregar as compras na chuva, qual dos 2 gestos vai te tocar mais? Como transformar esse defeito em um superpoder social agora, a parte que vai te fazer rever tudo? Esquecer nomes pode ser sua arma secreta para conexões mais profundas. Como? Troque a culpa pela curiosidade. Admita sem vergonha. Cara, meu cérebro hoje tá no modo salvar só o que importa, me lembra seu nome de novo? Efeito. Quebra o gelo e mostra autenticidade. Ninguém confia em quem finge perfeição. 2. Use títulos afetuosos. E aí, campeão do café forte? Oi, dona das risadas contagiosas. Vantagem. Você personaliza a interação e faz a pessoa se sentir única, não só mais um nome na lista. 3. Foque no que realmente importa. Na próxima conversa, em vez de se pressionar para decorar o nome, preste atenção em um detalhe pessoal, um hobby, uma história, um trejeito. Isso sim cria laços. Experimente, na próxima festa, em vez de tentar lembrar 20 nomes, lembre uma coisa legal de cada pessoa. No final, todos vão sair achando que você é o anfitrião mais atencioso do mundo. O segredo que ninguém te conta. Nomes são só o começo, aqui está a verdade nua e crua. As pessoas não se importam tanto com o nome quanto você acha. O que elas realmente querem é marca de seleção ser vistas, não só chamadas pelo nome certo. Marca de seleção ser lembradas por algo que as torna especiais. Aquele seu jeito de contar piadas, sua paixão por plantas, sua coragem em mudar de carreira. Marca de seleção sentir que importam. E isso não tem nada a ver com sílabas. Seu problema com nomes pode ser, na verdade, um convite para criar relações mais humanas. Porque no fundo, ninguém quer ser só um nome na sua agenda, todos querem ser uma história na sua vida. Para refletir e compartilhar. Qual foi a vez que alguém esqueceu seu nome, mas te fez sentir incrivelmente especial de outro jeito? Conta aqui nos comentários. Você já usou um apelido carinhoso para contornar um branco? Confessa. E aí, cara, já salvou sua pele quantas vezes? Marque aquele amigo que sempre lembra dos detalhes mais aleatórios das pessoas, tipo, esse aqui sabe que você odeia coentro desde 2014. E se você curtiu essa reflexão, ativa o sininho para não perder as próximas, porque a gente vai falar sobre por que esquecer aniversários pode ser um ato de amor radical. Sim, você leu certo. Bomba de mesa, até a próxima, humano distraidamente brilhante. Faíscas. Por que esse texto funciona? Desconstrói a culpa, transforma esquecer em estratégia, usa ciência mais empatia, neurociência mais exemplos reais, dá soluções práticas, o que fazer quando dá branco. Eleva o debate, nomes versus essência, engaja com perguntas pessoais, convida o leitor a participar, termina com um gancho, próximo tema intrigante. Dica bônus, sempre que escrever sobre um problema comum, esquecer nomes, procrastinar, etc., transforme-o em uma vantagem oculta. As pessoas não querem só consolo, querem uma nova perspectiva que as faça se sentir poderosas. O poder dos esquecimentos. Porque lembrar de tudo pode ser uma armadilha, e como o branco salva vidas, você já parou para pensar que esquecer coisas, aniversários, nomes, compromissos, pode ser, na verdade, um superpoder disfarçado? Em uma cultura que idolatra a memória fotográfica e a produtividade ininterrupta, dar um branco virou sinônimo de falha. Mas e se eu te dissesse que aquele momento em que você travou foi, na verdade, o cérebro te protegendo? Pense bem, quantas vezes você esqueceu de responder uma mensagem tóxica, de comparecer a um evento que sugaria sua energia, ou de lembrar o nome daquele colega que só fala de si mesmo? O branco não é um bug, é um feature. Um mecanismo de sobrevivência emocional tão sofisticado que até a neurociência está começando a decifrá-lo. A ciência por trás do deu branco, ou seu cérebro é mais esperto do que você. Estudos recentes em neurociência cognitiva revelam que o esquecimento não é um acidente,
mas um processo ativo de filtragem. O hipocampo, nossa central de memórias, prioriza o que merece espaço com base em 2 critérios. 1. Relevância emocional. Se algo não te toca ou te machuca, o cérebro arquiva no lixo. 2. Utilidade prática. Se uma informação não serve para sua sobrevivência ou crescimento, ela some. Ou seja, quando você esquece o aniversário de um conhecido distante, pode ser que seu cérebro esteja otimizando sua energia para o que realmente importa. E não, isso não faz de você uma pessoa ruim. Faz de você um ser humano com limites saudáveis. Mas e se eu esquecer algo importante? Resposta: você não esquece. O que importa de verdade fica. O resto é só ruído. Os 3 tipos de esquecimento e o que eles revelam sobre você. 1. O esquecimento seletivo, ou, meu cérebro é um curador de arte. Exemplo: você lembra do aniversário da sua avó, mas esquece o do chefe que te humilhou na reunião. O que significa? Seu subconsciente está protegendo sua paz. E merece um prêmio por isso. Frase para guardar: não é falta de memória, é excesso de sabedoria. 2. O branco estratégico, ou, preciso de uma pausa, cérebro. Exemplo: você trava no meio de uma conversa fiada, dá um sorriso vago e muda de assunto. O que significa? Seu cérebro está gritando por oxigênio. E você deveria ouvir. Dica prática: quando der branco, respire fundo e diga: desculpa, minha mente foi viajar por um segundo, você estava falando sobre. Funciona 100% das vezes. 3. O esquecimento filosófico, ou, algumas coisas não merecem ser lembradas. Exemplo: você não lembra o nome do ex que te traiu, mas decorou a receita da sopa que sua mãe fazia quando você estava doente. O que significa? Sua memória é um jardim, não um depósito de lixo. E você é o jardineiro. Reflexão: o que você escolhe esquecer diz tanto sobre você quanto o que você escolhe lembrar. Por que esquecer aniversários pode ser um ato de amor radical? Aqui vem a parte que vai virar sua lógica de cabeça para baixo. Lembrar de tudo, o tempo todo, é uma forma de controle. E controle em excesso é a antítese do amor. Pense nas pessoas que não ligam para datas comemorativas. Elas não são frias, são livres. Entendem que amor não é uma planilha de Excel com lembretes e alertas. Conexão verdadeira não depende de um calendário. Presença vale mais que presente, e um feliz aniversário atrasado, mas sincero, vale mais que 100 mensagens automáticas. Exemplo real: uma amiga minha nunca lembra do meu aniversário. Mas no dia em que meu cachorro faleceu, ela apareceu na minha porta com um livro que eu havia mencionado anos antes em uma conversa passageira. Isso é amor. Não a data, mas a atenção ao que realmente importa. O que fazer quando o branco acontece? Sem culpa, sem drama. 1. Para nomes. Truque infalível. Desculpa, meu cérebro hoje tá no modo economizar energia. Me lembra seu nome de novo. Funciona melhor que fingir que sabe. Bônus: a pessoa vai se sentir importante por você ter pedido. 2. Para datas. Frase mágica: eu sou péssima com datas, mas ótima em celebrar pessoas. Quando é mesmo que a gente marca isso? Transforma a falha em um convite para conexão. 3. Para compromissos. Regra de ouro: se esqueceu, pergunte-se: isso realmente merecia minha energia? Se a resposta for não, o branco foi um presente. A grande verdade que ninguém fala: esquecer é humanizar. Vivemos em uma era que patologiza a distração e glorifica a hiperprodutividade. Mas aqui está o segredo: robôs não esquecem. Humanos, sim. Algoritmos não dão branco. Pessoas de carne e osso, sim. Máquinas não priorizam. Você felizmente prioriza sem nem perceber. Seu esquecimento não é um defeito. É a prova de que você está vivo. Agora me conta, qual foi o melhor branco que você já deu? Você já esqueceu de responder alguém e depois agradeceu por isso? Confessa nos comentários. Marque aquele amigo que sempre lembra das coisas erradas, tipo, o nome do seu crush de 2012, mas nunca do seu aniversário. Desafio: na próxima vez que der branco, em vez de se culpar, pergunte: o que meu cérebro está tentando me dizer? E volta aqui para contar. Próximo tema: por que pessoas que falam demais são, na verdade, as que mais têm medo do silêncio? Ativa o sininho para não perder ou se esquecer. Seu cérebro provavelmente tinha um bom motivo. Cara piscando. Até a próxima, humano gloriosamente imperfeito. Faíscas: por que esse texto funciona? Desconstrói a culpa e transforma esquecer em mecanismo de proteção. 2. Usa ciência mais empatia, neurociência mais exemplos reais igual credibilidade mais identificação. 3. Dá soluções práticas: o que fazer quando der branco, sem clichês. 4. Eleva o debate: esquecer como ato de amor radical, perspectiva inovadora.
5. Engaja com perguntas pessoais, convida o leitor a refletir e compartilhar suas próprias histórias. 6. Termina com um gancho, próximo tema intrigante mais tom descontraído. Dica bônus: sempre que escrever sobre um defeito humano, esquecer, procrastinar, ser desorganizado, transforme-o em uma vantagem evolutiva. As pessoas não querem só consolo, querem se sentir poderosas dentro de suas imperfeições. Porque pessoas que falam demais são, na verdade, as que mais têm medo do silêncio. Você conhece aquele amigo que enche todos os vãos de uma conversa com palavras, piadas, histórias ou até fatos aleatórios sobre lulas gigantes, enquanto você, internamente, se pergunta: será que ele respira entre uma frase e outra? A gente costuma chamar isso de tagarela faladeira ou, nos piores momentos, cansativo. Mas e se eu te dissesse que por trás desse fluxo verbal ininterrupto, muitas vezes há um medo profundo? Não de falar, mas de parar? Não é à toa que em grupos, essas pessoas são as primeiras a quebrar um silêncio constrangedor. Elas não estão só preenchendo o espaço, estão fugindo dele. Porque para elas o vazio sonoro não é neutro. É um buraco negro que pode sugar confissões indesejadas, revelar inseguranças ou, pior, forçá-las a ouvir o que realmente pensam. O que o cérebro delas está gritando sem que elas saibam. Se eu parar, vão perceber que não tenho nada interessante a dizer. A tagarelice compulsiva muitas vezes nasce de uma crença oculta: minha presença só é válida se eu estiver contribuindo ativamente. Silêncio, então, vira sinônimo de irrelevância. Exemplo prático: a pessoa que conta 3 histórias seguidas no jantar, mesmo que ninguém tenha pedido. Não é egocentrismo, é pânico de ser esquecida. 2. Se eu calar, alguém vai me fazer uma pergunta que não sei responder. Para muitos faladores crônicos, o silêncio é um convite à exposição. E se me perguntarem sobre meu relacionamento? Minha carreira? Meus planos? Melhor manter o controle da conversa do que riscar uma verdade inconveniente. Frase que eles nunca diriam: não sei. Porque para eles, não saber é igual a falhar. 3. Se eu parar de falar, vou ter que ouvir, e não sei se aguento o que vão dizer. Algumas pessoas falam tanto porque o mundo externo é assustador. Críticas, opiniões divergentes, até elogios, sim, até eles podem doer, são ameaças. Então elas monopolizam o diálogo como um escudo. Metáfora: imagine um castelo com muralhas feitas de palavras. O fosso? O medo de que, se baixarem a ponte levadiça, algo ruim entre. 4. Se eu ficar quieto, vou ter que me ouvir, e isso dói. Aqui está o segredo mais sombrio. Muitas vezes o verdadeiro medo não é do silêncio alheio, mas do próprio. Pensamentos como: sou suficiente, estou no caminho certo, ou por que me sinto tão vazio, emergem quando não há barulho para abafá-los. Confissão de um falador em recuperação: quando finalmente parei de falar, percebi que estava fugindo de mim mesmo há anos. Os 3 tipos de faladores, e o que cada um esconde. Tipo: comportamento, medos ocultos. Frase que revela tudo: o entretenedor sempre tem uma piada ou história na manga. Se não for engraçado, ninguém vai me querer por perto. Ah, mas essa não é tão boa quanto a última. Autocrítica disfarçada: o debatedor transforma qualquer assunto em discussão. Se não provar que sei mais, vou ser ignorado. Na verdade, tem um estudo que diz: necessidade de validação. O confessor comparte detalhes íntimos com estranhos. Se não mostrar minhas feridas primeiro, alguém vai usá-las contra mim. Eu juro que nunca contei isso pra ninguém. Mas conta em 10 minutos. O silêncio como espelho, e por que isso aterroriza? Pesquisas em psicologia mostram que pessoas com ansiedade social ou traços de TAS, sim, a hiperatividade verbal pode ser um sintoma. Muitas vezes usam a fala como regulador emocional. Ou seja, falam para não sentir. Experimento mental: peça a um falador compulsivo que fique 5 minutos em silêncio absoluto. A maioria vai. Começar a mexer no celular, fuga digital. 2. Encontrar uma desculpa para sair do ambiente. 3. Ter um insight perturbador, do tipo: por que eu nunca parei para pensar nisso antes? O silêncio para elas não é paz, é um espelho que reflete o que estão evitando. Como ajuda sem parecer que você está consertando alguém. Se você convive com um falador crônico e quer entender em vez de julgar, tente isso. Ofereça silêncios seguros. Em vez de interromper com cala a boca, experimente: posso te fazer uma pergunta? Mas você não precisa responder agora. Isso dá a elas controle sobre o momento de falar. 2. Valide o medo por trás das palavras. Eu notei que você sempre tem algo para dizer. Às vezes acho que é porque você se importa muito em manter todo mundo conectado. Isso reframeia o comportamento como cuidado, não como defeito. 3.
Compartilhe seu próprio desconforto com o silêncio. Eu também fico incomodado quando fica quieto, como se tivesse que preencher o espaço. Você já sentiu isso? Efeito. Elas se sentem menos sozinhas na luta. 4. Introduza pausas com propósito. Em grupos, propõe atividades que exijam silêncio ouvir uma música juntos, observar uma obra de arte. Sem pressão, elas podem descobrir que o vazio não morde. Para os faladores que estão lendo isso, sim você. Se você se reconheceu até aqui, saiba, você não é chato, nem egoísta, nem demais. Você é alguém que aprendeu, em algum momento, que falar é sobreviver. E isso, por mais exaustivo que seja, foi uma estratégia brilhante para se proteger. Mas aqui vai uma verdade incômoda e libertadora. As pessoas que realmente te amam não vão embora se você ficar quieto. Na verdade, elas podem até respirar aliviadas quando você parar de performar e, finalmente, deixar elas te conhecerem de verdade. O desafio, se você topar. Na próxima vez que sentir a urgência de preencher um silêncio, experimente. Contar até 5 antes de falar. 2. Ouvir ativamente sem preparar sua resposta enquanto o outro fala. 3. Dizer uma verdade simples. Na verdade, não sei o que pensar sobre isso ainda. E depois volta aqui para contar. O que aconteceu quando você deixou o silêncio respirar? Próximo tema. Porque quem sempre chega atrasado não é desorganizado. Está, na verdade, em guerra contra o tempo e perdendo. Ative o sininho ou seu cérebro vai esquecer de propósito. Coincidência? Eu acho que não. Cara piscando. Por que esse texto funciona? Desconstrói o julgamento, transforma falar demais de deficiato em mecanismo de proteção. 2. Usa ciência mais empatia, neurociência, ansiedade mais exemplos reais igual credibilidade mais identificação. 3. Dá soluções práticas, o que fazer para ajudar ou se ajudar sem clichês. 4. Eleva o debate, falar demais como ato de coragem disfarçada, perspectiva inovadora. 5. Engaja com perguntas pessoais. Você já sentiu isso? Convida à autorreflexão. 6. Termina com um gancho. Próximo tema intrigante mais tom descontraído. Dica bônus. Sempre que escrever sobre um comportamento irritante, falar demais, chegar atrasado, procrastinar, transforme-o em uma superpotência mal compreendida. As pessoas não querem só desculpas, querem orgulho de suas imperfeições.